Renato Cariani, um famoso influenciador brasileiro de fitness, um dos maiores do Brasil, né, se não for o maior de todos, ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal por suspeitas de estar envolvido em sua empresa, na qual ele é sócio, de desvio de um produto químico para manufatura de crack. Eu quero ler um trechinho da reportagem aqui que foi no G1 hoje, né, que a manchete é: quem é Renato Cariani, influencer do mundo fitness, alvo de operação da Polícia Federal contra tráfico de drogas, e que diz o seguinte aqui, o que aconteceu, né, que fala aqui sobre a operação da Polícia Federal. Ao todo são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo e um em Minas Gerais e um no Paraná. O grupo é suspeito de desviar toneladas de um produto químico para produzir entre 12 e 16 toneladas de crack. A investigação começou em 2022, depois que uma empresa farmacêutica multinacional avisou a Polícia Federal de que havia sido notificada pela Receita Federal sobre notas fiscais faturadas em nome dela com pagamento em dinheiro não declaradas. A farmacêutica alegou que nunca fez aquisição do produto, que não tinha esses fornecedores e que desconhecia os depositantes. A partir de tais informações, a Polícia Federal iniciou a investigação e identificou que entre 2014 e 2021 o grupo emitiu e faturou notas em nome de 3 empresas grandes de forma fraudulenta: AstraZeneca, LBS e Cloroquímica. A PF pediu prisão dos envolvidos. O Ministério Público foi favorável, mas a Justiça negou. Então, só para resumir aqui, está acontecendo agora uma série de operações de busca e apreensão, tanto na casa do Cariani quanto na empresa da qual ele é sócio, para investigar esse desvio. E aí a questão é que, bem, eu não vou aqui especular sobre a operação, porque não temos informações detalhadas sobre isso. Também não vou acusar aqui, sabe, antes de um julgamento, antes de uma investigação ser completada, o Cariani, porque também não sei qual é a relação dele direta ou indireta com esse esquema, né? Se é que esse esquema é real, mas o fato é que a gente tem aqui um influenciador muito grande desse mundo fitness, são muitos milhões de seguidores, tanto no Instagram quanto no YouTube, é uma voz muito importante nesse setor. Inclusive até eu mesmo, na minha fase meio fitness, eu cheguei a acompanhar o conteúdo do Cariani, e o que está sendo debatido agora são algumas coisas, né? Primeiro é a relação dele com o Bolsonaro, né? Então, assim, desencavaram fotos ali durante a campanha eleitoral, na qual ele deu suporte, deu apoio ao Bolsonaro. Então você tem ali, mais uma vez, né, supondo que sejam verdades as acusações, supondo que ele realmente tenha qualquer tipo de conhecimento ou vínculo com esse desvio de produtos químicos para a fabricação de crack, supondo que seja real essa história, não surpreende mais uma vez você ver, sabe, alguém alinhado ao Bolsonaro, alinhado à extrema-direita, alinhado a esse discurso de lei e ordem, alinhado a esse discurso de cidadão de bem, alinhado a esse discurso de pátria, família, tradição, ou seja, alguém que é um cidadão de bem, né, o tal cidadão de bem, entre aspas aqui, de estar vinculado a um esquema criminoso, né? Então, assim, supondo que isso seja verdade, não surpreenderia, porque a gente sabe que há uma tremenda hipocrisia nesse discurso de lei e ordem, né? Pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Pessoas que defendem a moralidade, mas que são imorais. Pessoas que defendem a justiça, mas que são injustas. Pessoas que defendem o cristianismo, mas que são anticristãs, né? Então isso é muito comum, a gente já viu isso muitas vezes ao longo dos últimos anos, sabe? Como não cola esse discurso, como na prática elas vão lá e cometem crimes se tiverem oportunidade. Basta pensar nessas centenas de bolsonaristas que invadiram a sede de 3 poderes, que cometeram atos contra a democracia brasileira e que foram presos porque são criminosos, porque cometeram crimes e foram julgados, algumas delas, e foram condenadas. Ou, por exemplo, o próprio Bolsonaro, né, ex-presidente da República, que no final do mandato dele deu um jeitinho de sumir com joias, com obras de arte para vender no exterior e embolsar essa grana. E eram joias que valiam muito dinheiro, né, muitas centenas de milhares de reais, e que ele embolsou esse dinheiro e depois, quando estoura o escândalo, ele tenta lá fazer uma manobra para devolver a grana, para devolver as joias, mas não deu certo. Além disso, né, outros casos, né, Rachadinha, o Queiroz, todos os esquemas que envolvem a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, ou seja, é um discurso que prega a moralidade, mas que na prática é bastante contraditório, né? Esse é o primeiro aspecto, né? O fato de você ter ou ter tido no poder pessoas hipócritas, ou pessoas vinculadas a esse grupo no poder, que são profundamente hipócritas, que se puderem burlar a justiça, que se puderem cometer crimes, que se puderem, sabe, cometer atos ilícitos ou imorais, farão isso sem qualquer peso na consciência, com base na justificativa de que os fins justificam os meios, né? Então, assim, o objetivo é nobre, entre muitas aspas aqui, o objetivo é nobre, ou seja, a gente quer proteger o mundo contra, sabe, os esquerdistas, contra a ditadura gaysista, por isso a gente vai dobrar o sistema, a gente vai ultrapassar o sistema,
sistema, a gente vai burlar o sistema para poder chegar nesse objetivo. Então, é uma mentalidade de que os fins justificam os meios e eles farão isso sem qualquer tipo de peso na consciência, como eu disse. Então a primeira coisa tem a ver com isso, né? A hipocrisia dessas pessoas. Só é importante ressaltar aqui, só abrindo um parênteses aqui sobre lógica, né? Sobre lógica informal e falácias lógicas, que existe uma falácia lógica chamada de apelo à hipocrisia, que é de você, por exemplo, reconhecer alguém hipócrita e aí você usar isso para tentar desqualificar o discurso da pessoa, ou o argumento da pessoa. Então assim, ela é uma pessoa hipócrita, portanto o que ela diz é falso. Essa é uma falácia lógica, porque a pessoa pode ser hipócrita e em certas falas específicas ela não está sendo hipócrita, ela não está mentindo, ela está falando a verdade, isso é verdadeiro o que ela diz. Então ser um hipócrita não desqualifica automaticamente o que ela diz. Porém, você acusar alguém de hipócrita com base em fatos, com base em evidências, com base, sabe, no histórico da pessoa, isso não é uma falácia lógica. Pode ser um ataque ad hominem, mas não é uma falácia lógica porque você está mostrando aqui vários pontos de contradição, ou seja, ela diz uma coisa e age de outro modo, portanto ela é uma hipócrita, isso seria um argumento válido. Isso seria um argumento que funciona, um argumento bem construído. Então, só deixando claro a distinção aqui entre acusar alguém de hipócrita e usar de uma falácia lógica de apelo à hipocrisia. O segundo ponto tem a ver com a grana violenta que rola no crime. Se estima que no mundo inteiro, entre 2% e 5% de toda a grana que circula no planeta seja decorrente de práticas ilícitas, práticas criminosas, né? Se você já leu, por exemplo, o livro do Saviano chamado 000. O Saviano ele é um autor italiano, jornalista italiano, que inclusive já escreveu sobre a máfia italiana e já foi perseguido por causa disso. É perseguido por isso até hoje, mas ele escreveu esse livro 000 sobre o tráfico de cocaína. E o que ele conta ali é que o maior investimento que existe no mundo hoje não são criptomoedas, não é Bitcoin, não é ouro, não é, sabe, bolsa de valores, não é nada que seja lícito. O maior investimento no mundo hoje é cocaína. Você compra pasta base e isso transforma num lucro imenso para quem trafica cocaína. Claro que eu não estou recomendando que você faça isso, obviamente que não, mas o fato é que o crime organizado gera muita grana, gera muito dinheiro, então também não seria surpreendente se você visse empresas que têm uma fachada ou têm um lucro enorme licitamente, mas além disso também tem um lucro gigantesco por fora, apoiando, financiando ou lucrando com o crime organizado ou com práticas ilícitas. Então isso é um fato, né? Assim, você vê muitas empresas e muitas figuras multimilionárias que têm ali um dinheirinho paralelo, um negocinho paralelo no crime organizado. Então, pensando nesse cenário aqui, supondo que seja real isso, né? Supondo que seja verdadeira essa denúncia de que a empresa desviou um produto para manufatura de crack, não surpreenderia. Inclusive tem um documentário bem interessante na Netflix sobre o crack, né, falando sobre a história do crack nos Estados Unidos, anos 80 e 90, e como se tornou uma epidemia quase de uso de crack nos Estados Unidos, e como, em grande medida, em grande parte, esse tráfico de drogas nos Estados Unidos, né, a crise do crack, foi financiada ou teve participação do próprio governo americano no combate a grupos na América Latina. Então, assim, houve uma relação direta ali entre grupos paramilitares, grupos militares, fornecendo a droga para os Estados Unidos. Então, uma coisa bem interessante você pensar também, mais uma vez, sobre esse discurso hipócrita, né? Porque ali na época era o governo Reagan, então você tinha ali um governante, um presidente que tinha esse discurso de lei e ordem, de enfrentamento de guerra às drogas, mas na prática o próprio governo, a própria estrutura governamental do Reagan estava ajudando a jogar a droga para os Estados Unidos, né? Então, assim, é o discurso hipócrita dessa direita, ou dessa extrema-direita global, que dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, nesse sentido aqui, a denúncia é muito grave, uma denúncia que pode levar para cadeia o Cariani e os outros sócios da empresa. Como eu falei, resta avançar a investigação. É muito difícil a gente acusar também aqui sem ter, sabe, informações sobre a investigação, sem ter uma ideia do que é o processo. Se é que já há um processo judicial nesse sentido, mas o fato é que a denúncia é muito grave e agora envolve uma figura conhecida no YouTube brasileiro e conhecida nas redes sociais e a gente não sabe qual é a participação direta dele nesse caso, né? Mas quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre esse relato agora, né, sobre essa reportagem envolvendo o Cariani e também sobre esse discurso hipócrita dessas pessoas, né? Vamos supor que seja verdadeiro isso, diz uma coisa, sabe, fitness, saúde, mas ao mesmo tempo poderia ter relações com, sabe, manufatura de drogas, né? Uma coisa muito grave, uma denúncia muito grave. Digo o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal ou um apoiador para dar uma força, os links estão na descrição desse vídeo. E se você quiser saber mais sobre falácias lógicas e argumentação racional, também vou deixar o link para o meu livro Como Vencer no Debate Tendo Razão, no qual essa falácia pela hipocrisia é explicada com mais detalhes. Se cuide por aí e até mais. Tchau!
E aí, turma do canal do Henri Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. A gente vive numa sociedade que abraçou o paradigma da competição e da vitória. Vai numa livraria, entra na seção de mais vendidos. Todos os livros são como se tornar um vencedor, como chegar em primeiro lugar. Pois é, tem gente que resolveu abandonar esse paradigma e percebeu que é essa maneira de viver que nos trouxe até aqui, com poucos donos de tudo e com muitos donos de nada. Eduardo Marinho, filósofo das ruas, é um exemplo de alguém que resolveu abandonar essa lógica e experimentar o que é viver junto com aqueles que não têm nada. E encontrou sentido nessa caminhada. Encontrou sentido em ter uma vida onde ser o derrotado significa ter sucesso nesse paradigma da vitória dos injustos. Para você assistir uma aula com Eduardo Marinho inédita e ao vivo, eu te convido para no dia 17 de dezembro estar com a gente às 8 horas da noite no Instituto Conhecimento Liberta. Para você se inscrever e participar é super simples e é de graça. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa.